Olá! Egressos da UFN em Dubai relatam os impactos da escalada da guerra no Oriente Médio. Mísseis e drones foram interceptados na cidade e destroços atingiram áreas urbanas. A guerra também chama a atenção para o uso da inteligência artificial nos ataques. Professor e estudantes da primeira turma de IA da UFN analisam o uso da tecnologia e falam sobre a expectativa para o curso inédito na região. Pesquisa investiga os impactos da maternidade na carreira de cientistas nas áreas de nanociências e nanotecnologia. Reportagem marca a estreia de série especial no Mês da Mulher. E uma história de família na arquitetura. Enquanto o pai se prepara para a formatura, a filha começa a mesma graduação, inspirada pela trajetória dele. O Universo Acadêmico está no ar. Fique com a gente! O mundo acompanha a escalada da tensão no Oriente Médio. No último sábado, 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel atacaram bases militares do Irã. A resposta veio com mísseis lançados contra Israel e bases americanas na região, inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Em Dubai, mísseis e drones foram interceptados e destroços deixaram feridos. Na cidade estão 2 egressos da Universidade Franciscana. Nós conversamos com eles para entender como está a situação por lá. As manchetes mostram a dimensão da crise. A cada dia, novos alvos entram no radar e aumenta o temor de uma escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo este professor de História da UFN, a tensão entre Estados Unidos e Irã remonta à Revolução Islâmica, que derrubou um governo alinhado aos americanos e instaurou um regime de oposição. Para ele, o conflito é resultado de disputas geopolíticas, religiosas e estratégicas que se arrastam há décadas. Tem a ver com a questão do petróleo, né? O Irã tem uma grande produção de petróleo, ele controla militarmente o Estreito de Hormuz, onde o petróleo da região ele é escoado, né? E o Irã se mantém como um contraponto político e militar a Israel. O Israel, uma nação criada pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial, que previa um Estado para os palestinos, muçulmanos e para os judeus, etc. E não se levou em consideração a população local e etc. E desde lá a oposição, a própria existência de Israel. Então Israel cresceu como uma nação extremamente militarizada e agora se chegou às vias de fato o assassinato de governantes do Irã, não pela desculpa que foi dada, né, pela justificativa que foi dada da tecnologia nuclear, né, nas pesquisas nucleares, né, mas porque a própria retórica do governante dos Estados Unidos na atualidade é uma retórica mais agressiva, o sequestro de um governante na Venezuela e agora o assassinato de governantes do Irã. Ainda no sábado, primeiro dia dos ataques, em nota, o governo brasileiro condenou a ofensiva e destacou a negociação para um caminho de paz. Para este professor do curso de Direito da UFN, é uma postura alinhada aos princípios da Constituição brasileira. A Constituição Federal ela tem lá no artigo 4º alguns princípios que regem o Brasil na ordem internacional. Um dos princípios é da não intervenção, a manutenção da paz, o respeito à soberania dos Estados e à autonomia de cada um dos Estados, a não intervenção de um Estado sobre o outro, a prevalência dos direitos humanos e a busca por medidas, né, por solução de conflitos de forma mais deliberada, né, mais conversada e não, obviamente, a partir da guerra, enfim. Um desses princípios que está lá no artigo 4º da Constituição é o cuidado com refugiados. O Brasil tem isso. O Brasil também é eu diria, um case internacional na questão da acolhida de pessoas. Então, nesse aspecto, o Brasil também deve estar preparado, porque isso pode acontecer, né? Uma das cidades atingidas pela retaliação iraniana foi Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, conhecida pela modernidade e pelo luxo. É lá que vivem 2 egressos da Universidade Franciscana.
Agora é meio-dia de terça-feira, dia 3 de março aqui no Brasil, e a gente vai até Dubai conversar com o Diego, que é egresso do curso de fisioterapia aqui da UFN. Lá já são 7 horas da noite. A gente mora num local onde fica bem próximo a uma base aérea americana. Quando os mísseis são abatidos no céu, próximo daqui, a gente escuta. Inclusive reverbera um pouco nos vidros, assim, na porta de casa. Nada que a gente tenha tido algum tipo de problema ou afetado diretamente, entendeu? Diego é fisioterapeuta da seleção principal dos Emirados Árabes Unidos. Vive em Dubai com a esposa e os filhos há mais de 2 anos. Com os ataques, aulas foram suspensas e compromissos esportivos adiados. Mesmo assim, relata que a população mantém uma rotina sem pânico. O que se vive aqui, a forma como o governo está lidando com a situação, tal qual lida com várias situações do país, incrivelmente nos passa uma calma, uma tranquilidade, uma sensação de segurança que realmente só quem está aqui para entender. Quando tirou essas fotos de um dos hotéis mais luxuosos de Dubai, o arquiteto Bruno Cassol não poderia imaginar que dias depois o local seria atingido por estilhaços de um drone interceptado pelo sistema de defesa dos Emirados em meio a uma guerra. No dia do primeiro ataque, ele e a esposa, que se mudaram para Dubai em dezembro do ano passado, receberam um alerta do governo pelo telefone. Dizendo que procure abrigo, né, que estavam esperando mísseis e drones, enfim, investidas. Então a gente ficou assim, né, bem assustado e tal. O que fizemos? Então a gente foi lá até para a garagem do prédio, no subsolo, que é recomendado, né, para quem mora assim em prédio. E ficamos um pouco, e aí logo também vimos mais notícias que já tinha passado e tal. A gente, tá, ok, voltamos para o apartamento e vamos dormir. A gente até inclusive moveu a cama do quarto para a cozinha para ficar mais longe das janelas, né? Ele conta que os moradores recebem mensagens com atualizações diárias da guerra e garantias do governo que suprimentos não irão faltar no país. Estamos em alerta, temos um plano B, né? Caso a coisa ficar mais perigosa, né? Uma situação escalar e tudo mais, temos o nosso plano B de sim sair, né? Mas no momento não. Estamos ainda assim, no sentido seguros o suficiente para ficar. Em meio à guerra no Oriente Médio, um outro fator passou a ganhar destaque: o uso da inteligência artificial no planejamento dos ataques e na identificação dos alvos militares. Um indicativo de como a IA já transforma a forma como as guerras são conduzidas. E a inteligência artificial é o nosso assunto de agora. Por isso a gente recebe o coordenador do curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados aqui da UFN, professor Mircos Martins. Seja bem-vindo. Obrigado. E também os estudantes da primeira turma de IAC da UFN, o Fernando Teixeira e a Maria Luísa Ilha. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Gente, a gente tem uma tela aqui que mostra algumas manchetes que saíram na mídia do uso, então, da inteligência artificial na guerra agora no Oriente Médio, né? Então, essa discussão está muito em alta sobre questões éticas também do uso da IA, professor. Por isso, eu gostaria de começar lhe perguntando, né? O que mais tem chamado a atenção do senhor dentro desse contexto? A utilização da inteligência artificial em ambiente de guerra, militar, enfim, já é uma preocupação da comunidade científica há um bom tempo, porque a ideia de construção de ferramentas de inteligência artificial geralmente é a construção de algo para melhorar, né, a comunidade. E, nesse sentido, a utilização em guerras é um uso não adequado, né? A gente discute bastante o quanto eticamente se utiliza uma inteligência artificial para atingir outros humanos, não é uma utilização correta. Então, a gente enxerga com preocupação essa utilização, né? Nesse sentido, a guerra agora no Irã não é o primeiro caso, né? Já estava acontecendo a utilização na Ucrânia também. Então, alguns modelos de inteligência artificial já estavam sendo utilizados com um meio de utilização militar e não é basicamente
a ideia de quem desenvolve uma ferramenta nesse sentido aí. E está criando uma questão dentro das próprias empresas de inteligência artificial também, né? Que estão se opondo a cederem a sua licença para essa atividade, essa ação. Exato, a gente olhando as notícias ali, né? A gente enxerga que algumas inteligências artificiais foram desenvolvidas com um fim pacífico e os governos estão se apropriando dessas inteligências artificiais para fazer, então, uso militar. Nem todas as empresas concordam com essa utilização, né? Então existe bastante discussão a respeito disso, de quanto eu posso pegar e pegar algo que é autoral meu e utilizar com outros fins. E essa discussão está sendo bastante pesada nessas últimas semanas por causa desses ataques ali na região do Irã. Vocês que estão aí há menos de um mês de aula, né, da primeira turma do curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, já estão tendo discussões polêmicas e sérias dentro do curso, né? Conta pra gente o que vocês vêm discutindo, como que vocês observam essa situação. Então acho que depende de tudo o que o humano faz com essa inteligência. Então acredito que a culpa nunca vai ser da IA, vai ser sempre do ser humano em si. A gente vem discutindo um projeto, o meu grupo lá no curso, sobre o uso da IA para fake news e o uso indevido, né? É muito discutido a ética do uso da IA. Concordo com o que o Fernando disse. A IA é uma ferramenta como qualquer outra, um carro, uma arma branca. A culpa vai ser sempre nossa, de qual lado a gente vai escolher usar. Por isso, professor, a importância desse curso que começa agora na Universidade Franciscana, né? De se estudar sobre a IA, sobre a criação, né, de técnicas de inteligência artificial. Conta pra gente um pouquinho da importância dessa graduação, né, que vem ao encontro do que o mercado, o mundo está precisando hoje. Perfeito. Acho que cabe bem assim essa discussão, porque não adianta a gente só conhecer ferramentas de inteligência artificial, mas sim saber como que elas são feitas, por quem que elas são feitas, né? Porque a gente está falando, por exemplo, governos utilizando ferramentas de IA, por exemplo, eles podem nos direcionar em relação a um determinado conteúdo e fazer toda uma sociedade aceitar aquilo como verdade. Então, quando o aluno que entra num curso, ele tem conhecimento da ferramenta e como ela funciona, ele consegue discernir o que é uma fake news e o que não é. Ele vai fazer a sua própria IA, por exemplo, então os alunos também vão ter essa capacidade. E também, quando ele estiver construindo, ele vai aprender como aplicar uma ética correta em cima daquelas ferramentas ali. Então, toda a sociedade vai estar espelhada nessas ferramentas e daí a gente tem que escolher, né? Como que a gente vai fazer com que a nossa imagem como humano vai ser espelhada numa tecnologia que desenvolve um certo conhecimento, né? Então, os alunos são bastante orientados em relação a isso. A gente nunca vai fazer assim, não experimente essa ferramenta. A gente vai fazer eles experimentarem para enxergar todos os vieses que existem e escolher o correto de acordo com uma ética franciscana e católica que a gente tem na instituição. Perfeito. Fernando, queria saber por que tu escolheu esse curso então? Eu sei que tu já tem aí uma história na informática, já tem um técnico em informática. Por que dessa escolha? Bom, tem que vir desde a minha infância. Desde a minha infância eu sempre fui muito ligado à tecnologia, principalmente por causa do meu pai. Atualmente ele é formado em tecnologia, sistemas da informação, então acho que a maior parte do motivo de eu querer entrar nesse mundo é por conta dele e por conta de como a IA atualmente evolui cada dia mais. E eu acredito que evoluir com ela é o que a gente tem que fazer juntos, sabe? E no teu caso, Maria Luísa, vem ao encontro também do trabalho da tua família, né? Sim, meus pais recentemente abriram uma empresa de vídeo monitoramento com o uso da inteligência artificial e concordo com o que o Fernando disse. A gente não pode ter medo, assim, muitas pessoas têm medo, vou perder meu emprego para IA, mas justamente para isso eu enxerguei assim, o potencial nesse curso de que se a gente evoluir junto com ela, a gente não vai perder para ela, no caso. Assim como quando começou a internet, que muitas pessoas se desesperaram e realmente muitas pessoas perderam o emprego, mas quantos milhões novos não surgiram e existem até hoje, e a proporção que a IA vai tomar
nas próximas décadas, assim, eu acho que vai ser muito parecido com a internet. Então a gente está no início de alguma coisa que a gente nem sabe ainda a tamanha proporção que vai ter ainda no futuro. E vocês estão sendo protagonistas dessa história, né, professor? Conta pra gente um pouquinho, então, do mercado de trabalho, que é muito amplo, né, dessa oportunidade, então, do estudo da IA. Então, eu fico feliz pelos meus alunos, assim, porque eles estão num lugar que eu gostaria de estar, né? No início de uma aplicação da tecnologia e estar fazendo um curso me capacitando para isso. O campo de trabalho para trabalhar com inteligência artificial é basicamente um campo amplo. A gente não enxerga limite para essa aplicação da tecnologia. Então, a curiosidade do aluno e a dedicação pode fazer com que a formação que ele está recebendo, ele possa aplicar em qualquer área. Saúde, negócio, agricultura, vários lugares, né? Se eu ficasse enumerando aqui, a gente ia ficar um tempo gigante. Então, é uma tecnologia que permite a gente ter conhecimento e aplicação em um mundo muito amplo e o curso vai oferecer todo o ferramental e futuramente cada vez mais conhecimento e aplicação de forma que eles consigam ser os melhores profissionais dessa área que está explodindo nesse momento. Eu fico bastante feliz por esses alunos que a gente está recebendo. Fernando, tua expectativa, então, para esse curso que começa agora? A minha expectativa é muito grande. Acredito que um lugar onde a gente possa aprender inteligência artificial é um lugar que dá o futuro grandioso para a gente. Então, a UFN fez muito certo de ter um curso como esse para nós. Porque além dessa questão tecnológica, né, professor, ela está ligada diretamente, como a gente está vendo, aos assuntos da humanidade, da sociedade, guerras, e também a gente tem aí um ano de eleição vindo, que também devemos ter muito cuidado com a questão da inteligência artificial, da fake news, né, dos vídeos enganosos, e eu sei que vocês já estão estudando sobre isso, né, Maria Luísa? Sim, a gente está no comecinho, assim, de um projeto com o professor Christian, de design orientado a projetos, sobre a propagação de fake news nas eleições especificamente. Um curso noturno, né, professor? Quantos semestres? Fala um pouquinho mais dessa parte prática pra gente. Um curso novo e metodologia nova, né? Se prestar atenção na fala dos alunos, assim, desde a primeira semana do curso, já estão imersos em tecnologia, já estão trabalhando no sentido de desenvolver produtos usando inteligência artificial. Então, é uma metodologia nova, é uma metodologia hands-on, que a gente chama, de colocar a mão na massa e desenvolver. O curso tem 8 semestres, então cada semestre a gente se dedicou a construir um programa que dê conhecimento aos alunos em diferentes áreas da IA e ciência de dados também. O aluno está se preparando desde o primeiro dia de aula e ele está construindo um futuro bastante promissor em relação ao mercado de trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Bacana. Eu quero aproveitar a presença de vocês para a gente falar de um evento que ocorre na semana que vem aqui na instituição, que é o Universo Discente. Então, na semana que vem, de 10 a 13 de março, ocorre a segunda edição do Universo Discente. É uma programação para que os estudantes conheçam as oportunidades oferecidas pela instituição. Vão ter shows, bate-papos e visitas guiadas pelos laboratórios. A gente vai ver aqui na tela, então, um pouquinho mais dessa programação. No primeiro dia, na terça-feira, às 6h30 da noite, aqui no Conjunto 3, tem a banda Tavares Brothers. No dia seguinte, na quarta-feira, então, pela manhã, tem um bate-papo sobre bolsas de pesquisa e extensão e, à noite, sobre os projetos PIBID e de residências pedagógicas. Já no dia 12 de março, pela manhã, a conversa é sobre o PET Saúde. E às 6 da tarde é sobre as monitorias, estágios e UFN Oportunidades. No dia 13 de março, então, o último dia, tem tour pela biblioteca e laboratórios, incluindo o estúdio da UFN TV, que hoje vocês já estão conhecendo aqui, né? E, por fim, então, fazendo parte da programação, lá em abril, vem aí o International Week de 13 a 16 de abril, mais pertinho a gente divulga a programação. E esse é um evento para incentivar o intercâmbio acadêmico e também as atividades de internacionalização aqui na UFN, que tem tudo a ver com a área de vocês, né? Por isso eu queria saber se de repente vocês já pensaram aí em fazer um intercâmbio, conhecer um outro país. A minha concepção, eu mesmo sempre quis um intercâmbio, sempre achei que
ir para um lugar e estudar a língua de origem deles é uma coisa muito interessante, e principalmente para essa área da tecnologia, acredito que o inglês, principalmente, seja uma língua muito importante para nós. Particularmente já tive também vontade e, inclusive, um dos pontos para a escolha do curso é que é muito amplo, tu vai conseguir, tem uma grande empregabilidade em qualquer lugar do mundo, porque é uma coisa que só tende a se expandir, então isso é muito bom também. É bacana, né, que eles aproveitem essas oportunidades, né, professor? Claro, a instituição oferece várias oportunidades, né? Então, eu mesmo fiz parte de um projeto de internacionalização, então acredito que vocês participando, vocês vão ter contato, né, com essas oportunidades que a instituição oferece e com certeza a área tecnológica, né, trabalho remoto, conhecer outras universidades vai trazer conhecimento para cá também, depois quando vocês retornarem. Então é bastante importante participar. E antes de finalizar, eu lembrei que tu estava contando, né, Maria Luísa, que tu já faz estágio no primeiro semestre, já começou no estágio, sim, já né? Comecei. Que é bacana quase essa oportunidade. Junto com a aula, iniciou as aulas, eu já consegui começar a trabalhar na área. Então tu leva tudo que tá aprendendo Sim. já para o mercado de trabalho. Inclusive, uma parte boa é que alguns projetos que a gente faz em sala de aula podem vir dar lucro no futuro. Os professores mesmo falam. Por exemplo, vamos fazer projeto para montar um aplicativo, montar uma plataforma. Isso pode também ter um retorno financeiro. Já ir colhendo os frutos, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente deseja aí um ótimo semestre, né? Tudo de bom nesse curso novo e a gente segue acompanhando, claro, e sempre falando aí, né, do que está por vir. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Gente, vamos mudar de assunto aqui para falar agora de uma história de família. Enquanto o pai se prepara para a formatura, a filha inicia a mesma graduação inspirada pela trajetória dele. Uma parceria acadêmica e, quem sabe, profissional, que começa aqui. Na UFN, pai e filha viveram lado a lado um dos momentos mais simbólicos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Um sonho de família compartilhado, se tornando realidade na Universidade Franciscana. Duas gerações diferentes, pai e filha, um interesse em comum. Esse ano, um dos momentos de acolhida para os calouros na UFN, que é a cerimônia de entrega dos capacetes do curso de Arquitetura e Urbanismo, foi ainda mais especial. Contou com a participação de um formando do curso, o Luciano, pai da caloura Isadora. Ele está concluindo uma etapa, ela inicia. Foi acompanhando a rotina, os projetos e até uma viagem de estudos para o exterior que a filha descobriu o interesse pela carreira do pai. Eu comecei a acompanhar muito ele na época da pandemia nas aulas. Então, às vezes, eu não tinha alguma aula, ou assim, era o período da tarde, eu tinha aula de manhã, ele tinha de tarde. O curso que ele fez em Barcelona, a gente foi junto, porque a gente sempre gostou muito dessa coisa de compartilhar cultura, de compartilhar história. A arquitetura tem muito trabalho em casa, né? Então, acho que ela observando tudo isso, os trabalhos, a gente conversava muito, trazia a parte da história, então que ela estava na escola estudando e a gente conversava aqui, eu trazia isso para a arquitetura. Como ela já tinha viajado muito, a gente trazia exemplos, né, de lugares. E aí, com o tempo, acho que mesmo sem querer, a gente acabou influenciando, né. Tenho a impressão que ela vai gostar muito da área de patrimônio, né, história e patrimônio. Acho que ela tem muito interesse nisso, ela lê bastante sobre isso e sempre conversa e comenta. Esse momento é muito mais do que a entrega de um EPI, equipamento de proteção individual. É um rito de passagem, um marco inicial para a nova graduação e para as novas responsabilidades que vêm por aí. O capacete, símbolo histórico da arquitetura, simboliza a ética, compromisso e responsabilidade, qualidades que os futuros profissionais vão precisar ter ao liderarem equipes e tirarem projetos do papel. Mais de 20 novos estudantes receberam o capacete branco. E com ele, começam também mais de 20 novas histórias. A entrega desse capacete simboliza para nós todo um comprometimento, uma responsabilidade que esse ingressante assume e também a nossa responsabilidade com ele, em acolhê-lo no ambiente acadêmico, ajudá-lo a obter um conhecimento técnico, mas, além disso, obter todo um suporte, né, que vai moldar esse profissional, um profissional atento às transformações desse mundo contemporâneo, um profissional com valores humanos, né, um profissional
capaz de compreender contextos, cultura. Agora sim, o semestre está oficialmente aberto no curso de Arquitetura e Urbanismo e com muita expectativa positiva, aprendizados compartilhados e, claro, ótimas companhias para construir junto cada etapa dessa trajetória de estudos. No momento que eu soube que eu ia começar já o curso em direto do ensino médio já foi bem interessante, foi assim, uma animação que, né, é aquela energia, uma coisa totalmente diferente do que é a escola, né? A gente já teve algumas aulas, eu tô gostando bastante das coisas, que eu sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito da história, da parte mais social, então, assim, tendo essa mistura um pouco dos dois tá sendo bem legal pra mim. Sabendo tudo que ela vai ter que passar, as dificuldades do curso, né? Mas também todos os momentos bons que ela vai ter aqui dentro. Agora que vem a parte boa da vida, que é essa parte da faculdade, enfim. Então eu espero que ela seja muito feliz, né? E deslanche aí na área. No próximo domingo, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E para ampliar o debate sobre temas que marcam a realidade feminina, a partir de hoje, a gente inicia uma série especial de reportagens. Durante todo o mês, vamos falar sobre a mulher na pesquisa e na ciência, o empreendedorismo feminino, a garantia de direitos e também o enfrentamento à violência. E no primeiro episódio eu quero te fazer uma pergunta. É possível ser mãe e cientista sem que uma dessas escolhas custe caro demais? Uma pesquisa aqui da Universidade Franciscana investiga os impactos da maternidade na trajetória acadêmica e profissional de mulheres que atuam em nanociência e nanotecnologia, áreas estratégicas para o desenvolvimento científico. Ser pesquisadora exige dedicação, produção constante e competitividade. Ser mãe exige tempo, presença e cuidado. Mas o que acontece quando essas duas jornadas se cruzam? Sempre foi um sonho para mim a maternidade. Todos os dias quando eu acordo, né, eu preciso montar uma rotina muito bem detalhada para conseguir dar conta de todas as demandas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tanto como mãe, como profissional, pesquisadora. A Mariana é mãe e faz parte do grupo de pesquisadoras da Universidade Franciscana que investiga os efeitos da maternidade na trajetória acadêmica de mulheres que atuam na nanociência e na nanotecnologia no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa é vinculada à Rede de Mulheres na Nanociência. A gente sabe, né, que a nanociência e a nanotecnologia, por si só, já é uma área que tem menos mulheres, né? Especialmente em áreas de física, química, engenharia, né? Então a gente busca mapear, né, essas mulheres e mostrar as trajetórias delas, né? E um dos pontos que a gente também analisa é a questão da maternidade. A gente tem uma amostragem do Rio Grande do Sul e tem uma amostragem nacional também. Então nós temos, inclusive, uma comparação entre essas amostragens, mas que os resultados não trazem muita diferença. O que significa isso? Significa que o que acontece aqui no Rio Grande do Sul acontece de uma forma bastante repetitiva também no cenário brasileiro entre as pesquisadoras da área de nanociência. O estudo ouviu 50 mulheres de mestrado e doutorado. Mais da metade são mães e mais de 70% relataram impactos negativos da maternidade na carreira, como queda na produtividade, sobrecarga e interrupções na formação. Entre as que não têm filhos, 65% disseram sentir pressão para adiar ou evitar a maternidade. O que mais me surpreendeu, né, enquanto pesquisadora e também enquanto Solange mulher, foi algo que a gente já tinha algum contexto, né, de ver isso de uma forma muito empírica, que é realmente essa dúvida entre as mulheres, entre as jovens pesquisadoras em ter ou não filho. E delas já compreenderem, às vezes desde muito cedo, que a maternidade sim pode impactar
a sua carreira futura enquanto pesquisadora. Os dados também mostram que, após a maternidade, muitas pesquisadoras enfrentam redução no número de publicações e dificuldades na mobilidade acadêmica e no ritmo de trabalho. Na prática, a cobrança por produtividade continua a mesma, mesmo quando a realidade muda completamente. Para mim, acho que foi um dos momentos que mais impactou, né, na carreira, foi esse momento quando a criança é muito pequena, né, e que é dependente da mãe, e viajar, participar de eventos, né, então essa interação com a comunidade científica se torna um pouco prejudicada, né. Então é isso uma das coisas que nós pensamos nesse projeto, que é auxiliar, achar maneiras de amenizar para outras pessoas, né, para outras meninas, a maternidade com a carreira acadêmica. A nanociência e a nanotecnologia são áreas estratégicas para o avanço científico, com impacto direto na saúde, na indústria e na inovação. Garantir a permanência de mulheres nesses espaços é também garantir diversidade, multidisciplinaridade e qualidade na produção científica. Eu fui mãe durante o pós-doc. Então, eu já tinha uma relação muito, né, estabelecida e a maternidade era um sonho. Claro que eu fiquei bem aflita, mas eu tive apoio tanto da minha supervisora quanto da minha orientadora, que isso também me deu um alicerce, né, para continuar na pesquisa e não desistir naquele momento. A pesquisa mostra que o desafio não está na capacidade dessas mulheres, mas nas estruturas que não acompanham as múltiplas jornadas. O estudo propõe mudanças, ampliação de prazos, reconhecimento do impacto da maternidade nos currículos e políticas de acolhimento que permitam conciliar ciência e cuidado sem que uma escolha anule a outra. A gente já vê assim, alguns avanços em editais que levam em conta um período maior para mulheres que foram gestantes naquele período, mas eu diria que assim, isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa de um apoio também após essa licença maternidade. Quem é mãe sabe que o cuidado não se encerra nos primeiros 4 meses ou 6 meses de licença. A gente precisa ter uma rede de apoio, uma rede de proteção que apoie essa pesquisadora, que ela se sinta inserida, né, em meios de cooperação, de colaboração, e também precisamos cada vez mais pensar em eventos, em espaços que levem em conta também a presença dessas crianças. Reconhecer os impactos da maternidade na trajetória acadêmica é um passo essencial para reduzir desigualdades e garantir condições mais justas para a permanência de mulheres na ciência. Na semana que vem, você vai conhecer os desafios da mulher no empreendedorismo. Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!